O primeiro deles, alvo de acusações de Lula, Bolsonaro respondeu chamando o candidato do PT de mentiroso. Mentiroso, ex-presidiário, traidor da pátria. Que rachadinha teus filhos, roubando milhões de empresas após a tua chegada ao poder. Que CPI é essa da farsa que você vem defender aqui? O que achou a meu respeito? Nada. Que dinheiro de propina? Não teve propina. Propina teve com o senhor Carlos Gabas, do consórcio do Nordeste, dos governadores amigos teu, que foi descoberto o desvio de 50 milhões de reais e nada foi apurado. O seu governo, através de Carlos Gabas, consórcio do Nordeste, fez muitos nordestinos morrerem por falta de ar, porque foi desviado dinheiro da compra de respiradores. Nada tem contra o meu governo, nada. Deixe de mentir, tome vergonha na cara, Lula. Bom, professor Marcelo Suano, claro, era esperado, Lula e Bolsonaro se atacaram bastante, mas os dois principais candidatos não ficaram exatamente frente a frente ali no púlpito para um embate direto. Isso fez falta? Não, não fez falta porque, como você falou, Adriana, já era esperado que eles se atacassem. O fato de o Lula acusar o Bolsonaro de corrupção é o que resta para o candidato Lula tentar, de alguma forma, desmerecer um governo. Não é uma questão de defender ou não o candidato Bolsonaro, que é o presidente Bolsonaro, e o governo Bolsonaro. A questão é muito simples. O que o presidente fez, este governo fez, ao longo de 3 anos, tendo uma pandemia, uma guerra, a oposição de um conjunto de redes de informação que se posicionaram exatamente para destruir o seu governo. Um sistema político totalmente fracassado. Uma forma de fazer política no Brasil que precisa ser revista. Está demonstrando que ela chegou no seu limite. Instituições políticas totalmente tomadas e direcionadas para garantir, de alguma forma, o afastamento do presidente da República, do seu governo, ou que ele não consiga reeleição. Há um dado que, para mim, me parece muito claro. Essa eleição não está mostrando que nós temos a esquerda contra a direita. Isso existe, mas o que nós temos é o Deep State, que é um conjunto, que significa, na realidade, a tomada das estruturas políticas do país e da administração pública por um grupo criminoso que é suprapartidário, um pequeno grupo de indivíduos que não estão preocupados com o país, estão preocupados mais com a sua suposta liderança política que exercem e com a sua carreira política propriamente dita, que alguns chamam isso de terceira via, que não se apresentou no Brasil porque não trouxe proposta. Na realidade, praticamente mostraram como a antessala do retorno daquilo que aconteceu no passado. E um grupo, que é o grupo governamental, que tentou fazer uma ruptura, mas essa ruptura não foi possível. Por qual razão? Porque o nosso sistema político não permite que essa ruptura se dê. É muito simples. Nós temos um sistema que, na frase que já citei várias vezes, citado pela professora Daniela, que sempre vem aqui, peça nova em máquina velha não produz novidades porque as engrenagens são as mesmas. Logo, esses 3 segmentos é que estão se digladiando. O povo está se posicionando à direita e à esquerda em função das simpatias e antipatias que há em relação às lideranças, mas basicamente isso. A presença de o Bolsonaro e o Lula frente a frente para se agredirem não produziria muitos resultados, mesmo porque as agressões aconteceram indiretamente ou diretamente, apesar de não estarem frente a frente, ou por intermédio de outras personalidades. Exemplo, Soraya Tronic perdeu uma grande chance de sair desse debate com uma melhor consideração por parte da população, porque apesar das pessoas não terem assistido, isso vai ser disseminado. Da minha perspectiva, ao contrário do que foi apresentado aqui pela Amanda Klein, a Soraya Tronic, ela saiu péssima. Foi a pior de todos os que ali estavam. Ela ficou nervosa, ela não conseguiu se apresentar adequadamente, ela foi encurralada, ela simplesmente não conseguiu apresentar nada. É isso que nós estamos vendo. E a Soraya é desse grupo de terceira via, que acabou atacando o presidente indiretamente. E ela não poderia fazer isso, ou diretamente, ela não poderia fazer isso. Porque se ela tem um segmento ideológico que se diz à direita, ela poderia, no mínimo, mostrar que o Deep State é que deveria ter sido enfrentado. Algo que ela não fez. Alessandro Negão, o confronto entre o presidente e o ex-presidente, esse confronto marcou o debate de que maneira na sua avaliação?
Para mim, faltou a pergunta principal, que eu fiquei decepcionado, nem foi tanto do Bolsonaro não ter feito, mas do próprio padre, que era uma pessoa mais outsider aí, ter feito, que é uma pergunta muito simples, e eu acho que o Bolsonaro deveria ter feito. Lula, se passar no Congresso e no Senado a lei a favor do aborto e a favor da legalização das drogas, você sanciona ou veta? Entendeu? Porque perguntar para o Lula se ele é a favor do aborto ou se ele é a favor da legalização das drogas vai fazer com que ele saboneteie. Mas quando você pergunta desse jeito, você encurrala ele. Senti falta também do embate mais Lula versus Bolsonaro, certo? Senti falta também Desculpa. Senti falta também de uma coisa um pouco menos fantasiosa. Era muita fantasia que estava rolando ali, como o exemplo que eu já tinha dado da própria Soraya, que disse que vai fazer o imposto único, ou do Felipe Dávila, que disse que o certo era privatizar todas as empresas. É óbvio que isso é o certo, mas a gente já chegou num ponto em que o debate não pode ser mais feito como se todos os candidatos fossem candidatos a ditadores. Aqui no Brasil não funciona assim. O povo já entendeu que não dá mais para o cara chegar e dizer que ele vai fazer tudo. Ele tem que chegar e dizer como ele vai fazer tudo, como no próprio embate do Felipe Dávila e Bolsonaro, aonde dessa vez o presidente Bolsonaro falou muito bem como era a negociação junto ao Senado, junto ao Congresso, nos governos passados, que era leiloando o ministério, que era a base de mensalão. Aí o próprio Felipe Dávila, que entrou com a bendita falácia do orçamento secreto, que na verdade é só as emendas de relator, do qual o presidente ele não destina essas verbas, então não dá para você dizer que o presidente está comprando votos com ela, apesar de ser imoral, isso eu admito, ainda assim a emenda de relator eu ainda acho ela imoral, mas faltou um pouco de mais pé no chão, assim. Na minha opinião, como eu já disse antes, o debate acabou ficando dividido entre pessoas que só consomem televisão, que chegam cansadas nas suas casas e a única coisa que fazem é ligar a televisão e consumir o que vier, não dá tempo de checar, e pessoas que estão na internet. Pessoas que estão só consumindo o que está vindo da televisão, eu tenho que admitir que o ex-presidente Lula foi melhor. Porque ele tem a manha de falar e resumir, como o próprio Ciro Gomes disse, né? Ele resume o governo dele a uma coisa ou outra boa que aconteceu e faz de conta que todas as outras coisas ruins não aconteceram. Já o presidente Bolsonaro, porque no final das contas esse debate foi praticamente Lula versus Bolsonaro, porque todos os outros candidatos só conseguiam falar sobre ele, já o presidente Bolsonaro usou de falar dos seus últimos 4 anos de governo. Por isso que eu falo que ele agrada quem está aqui no celular, porque assim a pessoa já pode ir lá e ver pau a pau o que ele está falando. Faltou também uma comunicação para o povo comum, e isso eu já estendo essa crítica a todos os candidatos. O que é a comunicação para o povo comum? Vamos supor que a Petrobras anunciou uma redução nos combustíveis. O povo comum não vai sentir isso. A gente só vai ver na bomba mesmo daqui a um mês e olhe lá, porque até os postos de gasolina começarem a baixarem, a gente tem sempre esse delay. Então eu acho que falta essa comunicação direta ao povo. Infelizmente, nesse caso, o ex-presidente Lula sai na frente, porque ele tem essa comunicação, mesmo que de forma chula, assim, achando que o povo se resume a vamos comer picanha de novo, ele acaba chegando mais próximo disso. Faltou um pouco do presidente Bolsonaro também jogar na cara o Fica em Casa, que todos os outros partidos apoiaram, inclusive o Novo, do Felipe Dávila, apoiou também. Isso faltou, e também faltou ele chegar e dizer que ele foi o único que foi contra, de toda aquela bancada que estava ali, ele foi o único que foi contra. Bom, agora são 7h32. Nós estamos aqui nessa edição especial do Jornal da Manhã, avaliando o último debate que aconteceu entre os candidatos a presidente na noite de ontem, na TV Globo. E Alfredo Scaff, há pouco também a gente acompanhou um trechinho do debate. Lula acusou, houve corrupção no governo Bolsonaro, e quando Bolsonaro chama Lula de ex-presidiário e Lula diz que foi inocentado, como o eleitor descobre qual é a verdade? Veja, Lula cumpriu parte da pena e, obviamente, o processo foi interrompido no Supremo Tribunal Federal. Você só pode ser preso no Brasil após uma condenação de 2º grau confirmada. E foi isso que aconteceu. E ele não foi inocentado. Inocentar é simplesmente cassar o acórdão do STJ. Não foi isso que aconteceu. Houve aí, na verdade, uma avaliação equivocada da minha parte. Eu tenho dito que uma questão processual de foro
competente ou não é atribuição do Supremo Tribunal Federal. Isso foi uma análise de um embargo de declaração em habeas corpus, uma invenção processual que não passou no primeiro grau, não passou no Tribunal de Porto Alegre e não passou no STJ. A impressão que nos passa é que só o ministro do Supremo Tribunal Federal estudou processo penal. Os outros ministros não conhecem essa matéria. Eu entendo que essa eleição está muito bem canalizada entre o que é a favor do Brasil e o que é a desfavor do Brasil. É o Brasil contra a volta da corrupção e daquelas pessoas que querem aparelhar o Estado. A gente não merece isso. Nós estamos no século XXI. O Brasil precisa de tecnologia. O Brasil precisa do jovem informado, de segurança nas fronteiras, de um caminho de desenvolvimento onde o Brasil é o país de maior potencial de crescimento no mundo. É isso que nós precisamos analisar no domingo próximo, porque nesse domingo próximo nós vamos decidir entre um caminho a ser seguido ou um medo de voltar ao passado, que todo mundo já sabe o que aconteceu, né? Todo mundo sabe que nos governos do PT, as estatais deram prejuízos bilionários. Sabe quem pagou isso? Nós. A carga tributária, às vezes, não pode ser baixada porque nós estamos pagando dívida dos governos anteriores. Isso que precisa ser dito e que hoje as estatais estão dando lucro. Outra coisa, o presidente da República, ele precisa de uma equipe de, no mínimo, 100 pessoas competentes no primeiro escalão. O presidente não governa sozinho. E o único candidato na verdade, à reeleição que diz quais são os ministros que vão ficar é o presidente Bolsonaro. O candidato Lula sequer entregou a proposta final do seu governo, como se o governo dele no passado fosse, na verdade, uma testemunha de bondade para o futuro. Não. O que aconteceu no passado, nós não podemos repetir nesse país. A corrupção é o mal da humanidade e a corrupção sistêmica estava instalada no terceiro andar do Planalto. É isso que é a indignação de quando o presidente Bolsonaro fica muito chateado e olha para uma pessoa que é de outro mundo, que não tem nada a ver com ele e que quer se comparar em assuntos extremamente extremos. Não é possível comparar um governo do PT, onde toda a cúpula do PT foi processada e muitos presos, inclusive o ex-presidente Lula, cumpriu parte da pena e que foi interrompida para que ele fosse candidato, né? Onde ele jamais poderia ser candidato num país como o nosso, depois de tudo que ele passou e de tudo que ocorreu no governo dele. Centenas de capas de jornais e de revistas estão aí na mídia social para a gente ver o que foi o governo do PT, o que é incomparável com esse governo que, apesar de todas as dificuldades extra-país, está no caminho certo, está no rumo certo, com o diálogo com o parlamento e com o caminho para o futuro. Eu acho que é isso que a tia do Zap, os nossos celulares, eu acho que o povo está muito bem informado, eu não tenho receio nenhum de domingo, eu acho que vai ser uma eleição muito tranquila, é isso que a gente espera, tanto do judiciário quanto da população. Agora são 7h37, estamos com os nossos comentaristas, esse que falou agora, Alfredo Scaff, na sequência Amanda Klein. Você esperava um embate maior entre Lula e Jair Bolsonaro? Amanda? Tiago, acho que sim, talvez um confronto direto entre os dois, o que não ocorreu. Na verdade, esse antagonismo entre os dois acabou acontecendo no primeiro bloco do debate, mas por meio dos direitos de respostas e não um confronto direto. É como eu já disse na minha resposta anterior, quando teve a chance de escolher a quem iria perguntar, o presidente Bolsonaro não escolheu Lula, ele se acovardou. Ele escolheu Luiz Felipe Dávila, ele escolheu um candidato com quem ele pudesse fazer uma dobradinha, que pudesse servir de escada para ele, e não escolheu Lula. Agora, eu queria responder à primeira ponderação do professor Marcelo Suano, quando ele falou em deep state, em establishment político. O presidente Bolsonaro, além de fazer parte desse establishment político, embora ele se apresente como outsider, ele reforçou essa aliança quando ele se aliou ao Centrão. Hoje ele é candidato do PL, ele é candidato das mesmas figuras que ele sempre criticou pelo Mensalão e pelo Petrolão. Ele se elegeu com a pauta de anticorrupção em 2018, ele não reforçou essa pauta durante o seu governo, não fez nada para combater a corrupção, pelo contrário, fragilizou toda a estrutura que havia sido montada para combater a corrupção, desmobilizou e desmontou a Lava Jato, escolheu um procurador-geral da República, Augusto Aras, que ajudou a fazer isso, a blindar, acabar com a Lava Jato, não fazia parte dos procuradores, da lista de procuradores ali mais votados pela própria categoria, não fazia parte da lista tríplice.
E, além disso, ele instituiu o orçamento secreto. E o orçamento secreto é secreto. O próprio Bolsonaro confirmou no debate passado no SBT que era secreto, que ele não sabia para onde iriam essas verbas. E, ao contrário do que ele diz, o orçamento secreto não é impositivo, ou seja, ele não é obrigatório. Quando essas verbas, esses pedidos de recursos chegam aos ministérios, esses ministros podem eventualmente vetar ou podem eventualmente não empenhar, não pagar esses recursos. E, no entanto, eles pagam. Pagam por quê? Porque é dessa forma que eles mantêm uma base aliada mobilizada e comprada com 19 bilhões de reais. Desde que chegou ao poder, desde o final de 2019, começo de 2020, já foram mais de 60 bilhões de reais autorizados por meio das chamadas emendas de relator ao orçamento secreto. E por que secreto? Porque muitas vezes você não sabe quem é o deputado responsável por autorizar aqueles recursos, aquelas verbas. Muitas vezes essas verbas aparecem em nome de terceiros. Por isso que se chama de orçamento secreto. E isso é um desvio de origem e é um desvio também da proposta que é o que tem o executivo como ordenador de despesa. O legislativo passa a ter um naco de poder muito maior porque nunca teve tantos recursos à disposição, além das emendas individuais e as emendas de bancada, que já somam uma quantia de bilhões de reais, agora ainda expandiu esse poder e teve acesso a mais de 20 bilhões de reais. E foi esse o mecanismo, o instrumento que o presidente Bolsonaro achou para que o impeachment não avançasse e para que ele conseguisse formar uma base aliada alimentada à custa de bilhões de reais. Quando você fala de corrupção, quando você fala de mamata, é impossível não olhar para o próprio umbigo. É como o ex-presidente Lula disse, você precisa se olhar no espelho. Então, você tem um reforço do deep state, um reforço do establishment político, um reforço das mesmas figuras políticas. Vamos lembrar que Valdemar Costa Neto, julgado e condenado no Mensalão, é presidente do partido, cumpriu pena na prisão, na cadeia, é presidente do partido do PL, ao qual o presidente Bolsonaro é filiado. Outras figuras condenadas no Mensalão, investigadas pelo Petrolão, pela Lava Jato, também estão ao lado de Bolsonaro, como Eduardo Cunha, como Roberto Jefferson, que, aliás, não participa. O padre Kelman, que você está vendo aí no seu vídeo, era vice do Roberto Jefferson e só assumiu a candidatura porque o Roberto Jefferson é ficha suja e não pôde concorrer pelo PTB nessa eleição. É por isso que o padre Kelman, essa figura completamente folclórica, que a Igreja Católica não reconhece, a Igreja Ortodoxa do Brasil não reconhece o sacerdócio desse homem, diz que ele não pertence aos quadros dessa igreja, ele se diz representante de uma entidade peruana que também a Igreja Católica do Brasil não reconhece, então uma figura meio obscura que surgiu aí do subterrâneo, era vice do Roberto Jefferson, assumiu a candidatura e ocupa grande espaço desse debate. Então, quero saber que deep state, que establishment político é esse que ele combateu, porque esse establishment político é sustentado hoje na maior mamata da qual se tem notícia, que é a mamata do orçamento secreto, que só ano que vem vai custar quase 20 bilhões de reais. O presidente Bolsonaro vetou o orçamento secreto em 2019, esse veto foi mantido pelo Congresso e o próprio governo Bolsonaro encaminhou um novo texto, eu estou aqui com o texto, tem assinatura tanto do Luiz Eduardo Ramos, que era o secretário de governo na época, como do próprio presidente da República, Jair Bolsonaro. Isso foi encaminhado novamente ao Congresso Nacional e instituiu o orçamento secreto. O orçamento, a proposta de lei orçamentária chegou à mesa do presidente da República agora e o presidente não vetou a soma de mais de 19 bilhões de reais, que são os recursos destinados ao orçamento secreto no ano que vem. Então, é isso que mantém uma base aliada muito bem alimentada para sustentar esse governo. Edição especial do nosso Jornal da Manhã, já faz convite, domingo a nossa cobertura começa às 7 horas da manhã, agora são 7h42. Repita. 7h42. A análise do último debate entre os candidatos à presidência, professor Marcelo Soano, Amanda Klein citou o senhor há pouco, te dou então o direito de resposta. O presidente Bolsonaro não combateu o establishment político. Existe o orçamento secreto no governo Bolsonaro? Ele é prejudicial? E houve corrupção nesses últimos 4 anos? Eu vou bem direto. Vou começar pela questão do orçamento secreto, que é um termo que foi utilizado exatamente para colar uma marca pejorativa ao governo Bolsonaro, sabendo que quando o orçamento secreto foi criado, que foi no final de 2019, para operacionalizar a partir de 2020, quem estava no comando desse processo, inclusive, era o presidente da Câmara dos Deputados, que ali estava no processo de negociação. Eu vou começar pela questão do orçamento, Amanda. Quando a gente olha o orçamento, a gente tem que explicar, afinal de contas, que existe uma ideia muito bonita por trás do debate orçamentário no Brasil. Por qual razão?
Porque se diz que a participação do Legislativo é uma forma de controlar o Executivo no uso daquele que é o orçamento público que pertence ao povo brasileiro como um todo. Isso é lindíssimo. Só que como era feita a questão deste controle por meio da participação dos parlamentares? Era por meio das emendas parlamentares. Como é que as emendas parlamentares eram feitas? Elas chegavam, aí você via lá nos parlamentares uma fila de prefeitos, vereadores e indivíduos ajoelhados nos gabinetes dos deputados e dos senadores para conseguir, de alguma maneira, verba para as suas questões essenciais. E os parlamentares usavam isso como uma forma de garantir a sua base eleitoral e muitas vezes eles não estavam nem preocupados com aquilo que era necessário para a sociedade. Aí criou-se um segundo momento. Na hora em que estava garantido que determinadas lideranças políticas nas bases eleitorais tinham uma certa confiança de que o parlamentar ia atrás, independentemente das necessidades reais da população, o que acontecia? Mudava o jogo, porque eram os parlamentares que iam ter que se ajoelhar na frente dos secretários executivos, dos secretários gerais dos ministérios, para garantir de alguma maneira que aqueles projetos que eles queriam ou aquela verba seria destinada. O que faziam os secretários executivos dos governos? Olhavam e diziam assim: você não votou nos meus projetos de lei. Vamos fazer um negócio? Como é que nós vamos fazer esse negócio? Você vota e eu te dou um percentual daquilo que você estava... Quanto mais você votar, mais eu garanto. Dá para ver que já tem uma coisa errada nesse processo de debate do orçamento. Aí inventaram, para tentar solucionar esse problema, a questão do orçamento impositivo. Naquele momento, parte dos analistas, dos indivíduos que trabalhavam no Congresso diziam: só vão mudar a técnica. Por qual razão? Porque no momento que você faz a imposição de determinado segmento para que seja aplicado o orçamento tal qual o governo está apresentando e os parlamentares discutindo, verificou-se que precisava mudar alguma coisa. Foi quando criaram a emenda de relator, que não pertence ao presidente da República. A emenda de relator, ela é destinada pelo relator do orçamento. É ele que estabelece a distribuição. E se ele vai negociar com os ministérios, isso ocorre por uma razão muito simples, Amanda. Porque o nosso sistema está errado pela forma como é feito o Pacto Federativo e pela forma como é feita a tributação no Brasil. Essas são as reformas que deveriam fazer para modificar esse establishment e, acima de tudo, mudar a nossa estrutura. Essa é a grande questão. Aí nós temos a seguinte situação. Você pegou e falou assim: o presidente da República faz parte desse deep state. Não, ele não faz parte do deep state. Se ele tiver algum problema ou ele cometeu algum erro, foi por uma outra estrutura, não por essa. Quando ele chega e ele disse: eu vou romper com esse sistema, tanto que eu não vou negociar com parlamentares individualmente, eu vou negociar com as frentes. O que ele descobriu? Isso era impossível, não à toa que começou a negociação para a criação do nosso chamado orçamento, para a chamada das emendas de relator. Essa foi a grande questão. E o Bolsonaro descobriu que, para ele dar continuidade a alguns projetos de lei, ele teve que entrar na negociação. Esse é o grande problema. Ou nós mudamos o nosso sistema, ou qualquer um vai ter que se submeter a isso. E o Bolsonaro não fez parte. Ele teve que cair no colo do sistema, porque senão ele não governaria e, pior ainda, ele seria destruído em todos os seus procedimentos. Bom, agora são 7h47, Amanda quer rebater. 30 segundinhos, Amanda, para a gente seguir com o nosso giro. Rápido, assim, de duas uma. Então, ou o Bolsonaro é muito ingênuo ou ele mentiu, porque ele já era parlamentar há 28 anos. Então, ele não sabia como se davam as negociações no parlamento brasileiro. O que ele estava fazendo lá nos últimos 28 anos? Ou ele se elegeu com base numa promessa mentirosa que ele conseguiria romper com o que o senhor chama de deep state, ou então ele é muito ingênuo, de duas uma. Ele não só não rompeu, como ele foi engolido e mais, hoje ele faz parte e é o maior representante exatamente desse establishment político. Embora ele tente se apresentar como antipolítico, ele é mais político do que nunca. Bom, e no nosso debate aqui, 30 segundos, professor Suano. Direito de resposta. Isso. Com todo respeito, não é uma questão de ingenuidade. A questão é de conhecer de dentro e olhar o bicho lá na jaula.
É muito diferente você ficar olhando a partir de uma perspectiva filosófica e ter que lidar com o sistema político brasileiro, que é uma das máquinas mais perversas que foi criada pela ideia de construção política no mundo. Esse sistema não permite. Quando o Bolsonaro saiu e disse, olha, ele ficou 28 anos, ali ele estava simplesmente trabalhando dentro de uma perspectiva de eu sou representante das Forças Armadas para tentar trazer justiça para as Forças Armadas. E caiu a possibilidade dele se tornar um candidato a presidente da República, e ele foi construindo esse processo. Por qual razão? Porque criou-se em cima dele a ideia do mito, que era um indivíduo que simplesmente batia naquelas propostas que eram apresentadas, que eram absurdas lá dentro do Congresso. Veja, quando ele chegava e via indivíduos dizendo que crianças podem, a partir de uma determinada perspectiva, fazer algo, aí ele pegava, batia. Era só ele que fazia isso. Criou-se um mito. Essa foi a questão. E ele foi lá dizendo, eu tenho uma proposta. Até quando essa proposta é possível? Ele já encontrou o monstro vindo diante dele muito cedo. Bom, e seguindo aqui com os nossos comentaristas, aqui nos estúdios também, Marco Antônio Costa. Marco Antônio, bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. As suas primeiras impressões em relação a esse debate? Foi um debate quente, morno? Quem se destacou na sua avaliação? Bom dia, Tiago. Bom dia a todos aí da Jovem Pan, colegas de bancada também. Olha, Tiago, sem sombra de dúvida, na minha compreensão, o Bolsonaro foi quem saiu melhor. O Lula, com a profusão de mentiras e promessas bizarras que a esquerda costuma fazer, achando que o povo é idiota, para mim isso daí não cola mais. Esse negócio de chover picanha, esse negócio de, vamos voltar a sonhar, esse discurso PT 2002 já está completamente descredibilizado, exatamente porque a população, o povo, viu os esquemas que o PT perpetrou, que o PT realizou no poder. Mensalão, petrolão, fundos de pensão completamente cooptados por uma estrutura carcomida e corrupta de políticos vinculados ao PT. O PT, ele comprava parlamentar. O PT tem comprovadamente um histórico de compra de parlamentar com dinheiro desviado. Agora, é engraçado porque quando a gente fala de o Bolsonaro é contra o sistema, sim, ele é contra o sistema. Tá na cara isso, tá esfregado na cara da gente isso. Basta olhar os últimos 4 anos de governo. Quando você tem que se aliar com o Centrão, quando você tem que fazer acordo com o Centrão, é porque se você não faz isso, você não governa. Só que esse acordo, eu ouvi aqui algumas falácias e algumas mentiras com relação a orçamento secreto, que é o orçamento impositivo, que não tem absolutamente nada de secreto, que não tem absolutamente nada de irregular, que envolve uma transferência de recurso entre executivo e legislativo. Tão somente é uma questão puramente técnica. Só que a esquerda, como não tem absolutamente nada para falar de corrupção do atual governo, cria narrativa, cria uma falácia para tentar colocar essa pecha no Bolsonaro. E claro, a esquerda tem a ajuda de 95% da imprensa brasileira, que é enviesada, que é esquerdista e que mamou, essa sim, mamou muito no governo federal. Essa sim ganhou milhões, bilhões de reais durante os governos Lula-Dilma. E isso com o Bolsonaro acabou. Então o desespero dessa imprensa marrom, essa imprensa corrupta, está aí. Está exposto, porque eles fazem campanha difamatória contra a presidência da República desde o primeiro dia da posse do presidente Jair Bolsonaro. Então, no debate ficou muito claro o seguinte: queríamos ouvir mais a interação entre Lula e Bolsonaro, porque a eleição está polarizada, é uma eleição que sim, vai ser definida entre os dois candidatos. O resto acaba sendo inexpressivo. Você tem a franja do PT, ficou muito claro que Simone Tebet, Soraya Tronic são franjas do PT. Elas tomaram a maior parte do tempo que elas podiam para criticar o governo federal, também com mentira, também com muita falácia, de maneira histriônica, estridente. E o padre, ele teve sim um papel importante que ele desempenhou, que foi uma única ala de direita, pelo menos representando o pensamento, para se manifestar e tirar a atenção do Bolsonaro, aquela tensão total sobre o presidente Bolsonaro. E ele conseguiu sim também desestabilizar esse pessoal
que não respeita a liberdade religiosa, que não respeita, né, o fato dele se auto-intitular, dele propor. Ele podia se intitular o que ele quisesse, padre, pastor, não importa. O pessoal da esquerda tem uma fixação, tem uma tara contra evangélico, contra cristão, e fica muito óbvio isso. Porque eles tentam descredibilizar, falando, não, ele não tem a ordem tal, ele não foi consagrado por fulano de tal, ciclano de tal. Isso tudo é porque o pessoal da esquerda não gosta de cristão, não respeita cristão. E ainda acabam fazendo troça do padre. E assim o fizeram durante toda a noite, né, os memes da internet. Só que o padre foi, sim, uma pessoa que ganhou muito destaque depois do Bolsonaro, porque ele desestabilizou o Lula, mostrou o nível de intolerância do Lula e da esquerda para com os cristãos e dos outros candidatos também. Então, no meu entender, ficou muito claro que o Bolsonaro, ele teve sim uma performance exitosa, ele ficou em destaque, porque também ele bateu na questão da corrupção com relação ao Lula, de maneira muito enfática. Ele falou o que todo mundo queria falar, né, para o Lula. Isso ficou muito claro. E ele também foi muito técnico quando era incitado a se manifestar sobre meio ambiente, sobre a questão dos gastos públicos, das privatizações e de toda a pauta e agenda do atual governo. 7h54? Repita. Agora são 7h54. O último debate entre os candidatos à presidência, Roberto Mota, discussão sobre orçamento secreto e emendas de relator, esquentou aqui no nosso Jornal da Manhã. Quer dar a sua opinião também? E Bolsonaro pegou pesado ou há fundamento quando ele chama Lula de mentiroso e traidor? Lula mente e cometeu qual traição? Perguntas são difíceis de responder em pouco tempo, Adriana. Eu achei interessante o comentário da Amanda sobre figuras condenadas na política. Eu sou contra a participação de figuras condenadas na eleição. Agora, vamos colocar essa regra para valer de verdade? Vamos parar com essa brincadeirinha de descondenação, de pegar uma sentença transitada em julgado em todas as instâncias do judiciário e dizer que, olha, ela deveria ter sido julgada naquele tribunal. Como foi julgada nesse, está tudo anulado. Não interessa, não é uma questão de mérito, é uma questão de culpa ou inocência. Vamos dar esse tratamento para todo mundo ou vamos insistir na parcialidade? Quando a Amanda critica a aliança com partidos tradicionais para a estabilidade no poder, eu acho que ela está certa. Mas ela está criticando, não é o presidente da República, ela está criticando o sistema político brasileiro. E um dos maiores beneficiários desse sistema político brasileiro, que é corrupto, sim, que obriga políticos sérios a fazerem alianças que eles talvez não gostariam, um dos maiores beneficiados desse sistema foi o PT. Na verdade, o PT aprimorou essa lógica. O PT colocou um temperinho especial, como a gente viu no Mensalão e no Petrolão. O presidente Bolsonaro não escolheu o candidato do PT para fazer uma pergunta por uma razão muito simples, porque ele, o presidente Bolsonaro, assim como a maioria dos brasileiros, não aguenta mais ouvir mentiras. A estratégia do candidato do PT é uma estratégia ousada. Ele, que foi personagem dos maiores escândalos de corrupção do mundo, ele tenta virar a realidade ao avesso. Ele decidiu que, como ele era um personagem central desses escândalos, o melhor que ele tem a fazer é acusar o presidente Bolsonaro de corrupto. É essa a estratégia dele. É uma tentativa desesperada de equiparar o que foram crimes monstruosos cometidos durante o governo do PT, equiparar isso com boatos e narrativas sobre o atual governo. É tudo narrativa. É aquela velha máxima da esquerda: chame-os do que você é, acuse-os do que você faz. E essa estratégia, ela está ancorada em 3 elementos muito sérios. O primeiro é o tal consórcio da mídia.
é aquele consórcio que se formou durante a pandemia com o único objetivo de falar mal do governo. É o consórcio que criou a Despiora. É o consórcio que criou o senhor não deve mais nada à justiça, candidato. Aquela frase virou um clipe de vídeo que roda por aí até hoje e muita gente acredita nisso. Esse é o primeiro elemento. O segundo elemento é o consórcio dos institutos de pesquisa que insistem em dizer que aquelas multidões que você viu, com milhões de pessoas na rua no 7 de setembro, elas não significam nada, porque o candidato do PT já ganhou no primeiro turno, não precisa nem ir votar, fique em casa, você que apoia o presidente Bolsonaro, desiste, essa guerra está perdida. O terceiro elemento, e talvez seja o mais grave de todos, com repercussões profundas nas vidas de todos nós, inclusive de quem embarca nessa canoa ingenuamente, é o partido dos tribunais. São aquelas pessoas que deveriam zelar pela nossa lei, mas que resolveram aplicar a lei de uma forma assimétrica. A lei vale para uns, mas não vale para outros. E quando essa estratégia não é suficiente, esse partido dos tribunais vai mais longe, ele passa a criar a sua própria lei. E aí a gente vê prisão por crime de opinião, proibição do uso da bandeira nacional, proibição de andar com camiseta amarela, abertura de inquérito contra o presidente da República pelo fato dele ter lido uma matéria de um veículo da grande mídia. Olha, é um absurdo tão grande que até o New York Times teve que se manifestar sobre isso.